Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com grande alegria iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e, mais uma vez, nos encontramos para refletir a respeito do Evangelho que a Igreja nos proclama a cada domingo. Esse domingo nós estamos no 12º domingo do tempo comum e o Evangelho desse domingo é uma continuação no mesmo capítulo do Evangelho de domingo passado. Vocês se lembram que no domingo passado, Jesus, olhando para a multidão, que era como ovelhas sem pastor, Jesus vai e diz que nós precisamos pedir, operários para a messe, e ele então escolhe os 12 apóstolos. Jesus então começa a instruir os seus apóstolos. O capítulo 10º é uma orientação para os seus sacerdotes, não é? Os 12 apóstolos serão ordenados por Jesus na última ceia, são os sacerdotes de Cristo, e Jesus está dando a eles orientações. Essas orientações, é claro, valem para os apóstolos, valem para os padres, mas valem para toda a igreja. Principalmente esse trecho que nós lemos nesse domingo, que são os versículos 26 a 33 do capítulo 10 de São Mateus. Jesus começa dizendo assim: não tenhais medo dos homens. Então, aqui, Jesus, em primeiríssimo lugar, está dizendo que não devemos ter medo dos homens. Por quê? Porque em todo o contexto do discurso, os versículos que precederam, Jesus fala muito claramente de perseguição. No versículo 16, ou seja, 10 versículos antes, Jesus disse aquela famosa frase: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E então Jesus começa a descrever as perseguições, que eles serão levados para as sinagogas, diante de reis, vão ter que dar testemunho, testemunho aqui, martiria, o martírio. Haverá divisão nas famílias, irmão contra irmão, pai contra filho, sereis odiados por minha causa. E todo este é o contexto. Neste contexto de perseguição é que Jesus, então, inicia a dizer isto que ele está dizendo no Evangelho desse domingo: não tenhais medo dos homens. Vejam, Jesus está sendo profético, está anunciando o futuro, a perseguição da igreja, perseguição essa que os 12 apóstolos irão viver, mas não somente eles, a igreja até o fim dos tempos. Vamos lembrar que os apóstolos morrerão mártires por Cristo. Não tenhais medo dos homens. Então, essa é a primeira coisa. Jesus nos ensina o que não temer. E depois ele ensina o que devemos temer. É o ensinamento contrário. Ele diz que nós devemos temer aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Ora, se a gente for pegar estas duas frases aqui está no versículo 26 e no versículo 28, o que nós não devemos temer e o que nós devemos temer, o que Jesus está ensinando para nós, no fundo, não é uma escola de medos, Assim, como se Jesus está dizendo, olha, tem medo do lado de cá, medo do lado de lá. Olha, é o seguinte, o importante é ter medo da coisa certa. É que o medo, no fundo, manifesta o nosso amor. Vejam, é importante nós nos darmos conta disto. Existe na vida de qualquer ser humano uma hierarquia de amores.
Existem coisas que a gente ama mais e coisas que a gente ama menos. E conforme esta hierarquia de amores são os medos, ou seja, tem a hierarquia dos temores. Quando, Deus me livre, mas vamos supor que você seja assaltado. O assaltante com a arma na mão diz: ou você me entrega a carteira ou eu tiro a sua vida. Ou você me entrega o celular ou eu tiro a sua vida. Ou você me dá o seu tênis de marca ou eu tiro a sua vida. Ora, ali você é chamado pela circunstância a manifestar a hierarquia do amor. O que é que você ama mais? Sua vida ou sua carteira? Sua vida ou seu celular, seu tênis? O que é que você ama mais? É claro que você ama a sua vida. Então você tem mais medo de perder a vida do que de perder a carteira, do que de perder o celular ou o tênis. Ora, aqui estamos falando de medos. O que é que você tem mais medo? Mas na realidade, nós estamos falando também de amores. O que é que você precisa amar mais? Assim também o que Jesus está nos ensinando aqui. Jesus está com muita clareza dizendo para os seus discípulos que existem duas vidas. Uma vida que nós vivemos aqui, neste mundo, que é uma... Veja, não estamos dizendo aqui que não seja uma coisa boa. Essa vida, ela é boa. Mas existe uma vida melhor, que vem depois dessa, que é o céu. E nessa vida que vem depois é que está o nosso grande amor, porque, claro, a vida aqui na Terra, ela só tem sentido enquanto ela nos prepara para uma vida que não tem fim, para a vida do céu. E é isto que Jesus está nos ensinando. Amem, sim, esta vida. Claro, você seria doido se você não amasse, por exemplo, a sua incolumidade física. Quem que quer ficar doente ou ser agredido fisicamente ou assassinado? Ninguém de nós quer isto. Pelo amor de Deus, nós precisamos amar esta vida. Mas não podemos amar esta vida sob pena de rejeitarmos a vida futura. Ou seja, a vida vai criar uma encruzilhada. O dia a dia vai ter uma encruzilhada, claro, você vai... Eu não sei quando, eu não tenho bola de cristal e não tenho como prever isso, mas o que vai acontecer com você é que mais cedo ou mais tarde você vai ter que decidir o que é que você ama mais. A vida do céu, sua amizade com Deus, sua fidelidade a Deus, ou você ama mais a vida daqui da terra? Sua amizade com os homens, agradar aos homens. Eis aí. A quem você quer agradar mais? A Deus ou aos homens? É claro que você pode sempre tentar agradar os dois. Tudo bem. Só que acontece que o dia a dia nos mostra que vai ter um momento que vai ter uma encruzilhada. Você não pode agradar todo mundo ao mesmo tempo. Vai ter escolhas, né? Você tem... se você puder agradar seus companheiros de trabalho, sei lá, você vai lá no seu trabalho e você se comporta como gente boa, né? Boa praça, claro. Amigo de todo mundo. Só que acontece o seguinte, gente. A vida leva você a momentos em que você vai ter que escolher. Ou você vai com a turma e deixa Deus de lado, ou você fica com Deus.
se agarra em Deus e a turma vai necessariamente perseguir você. Porque isso não tem, assim, não é que a gente gosta de ser perseguido, mas Jesus está nos mostrando que é inevitável. Chega o momento em que, por causa de mim, ou seja, por causa do nosso amor por Jesus, por causa do nosso amor por Cristo, as pessoas vão nos rejeitar. Por quê? Sabe por quê, gente? Deixa eu dizer para você, se você não notou ainda. Gente, tem gente neste mundo que não ama Jesus e que o odeia. E que odeia as coisas de Cristo. Isso é a coisa mais óbvia. E é assim desde que ele veio ao mundo. O amor se fez carne e foi crucificado. E enquanto existir história neste mundo, infelizmente, miseravelmente, vai haver isso. Jesus está avisando, está dizendo, vejam, Deus veio a este mundo para ser amado, mas Ele não veio a este mundo para tirar a liberdade dos homens. Por quê? Porque seria uma contradição. Não é possível você amar se você não for livre. Nós temos o livre-arbítrio. E nós temos que fazer escolhas. Nós precisamos colocar em ordem a nossa vida, colocar em ordem os nossos amores. A quem você ama mais? Eu quero amar todo mundo ao mesmo tempo, do mesmo jeito, igualitariamente. Não vai funcionar. A vida vai pedir a você escolhas. A quem você ama mais? E aqui, então, é que se dá a prática concreta do primeiro mandamento. O que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas? Quer dizer que, se acontecer na minha vida que eu tenha que escolher entre Deus de um lado e todas as coisas do outro, eu devo preferir Deus e perder todas as coisas. Aí você começa a ver o drama do que Jesus está tentando ensinar para os seus apóstolos. Só que, graças a Deus, o Evangelho não para por aí. O Evangelho desse domingo não fala somente dos dois temores ou dos dois amores. O que é que você ama e tem mais medo de perder? Esta vida, a amizade e o aplauso dos seres humanos a quem você quer agradar? Ou a vida eterna, a amizade e o louvor de Deus a quem você quer agradar? Jesus também mostra uma outra coisa, que no meio desse conflito e destas encruzilhadas da vida, Jesus está dizendo, mas não se preocupem, eu estou tomando conta de vocês. Jesus está falando da providência. Ou seja, aqui é que vem a segunda parte desse evangelho de domingo, e ela é impressionante, importantíssima e fundamental na nossa vida espiritual. É nós reconhecermos que no meio das adversidades, por mais que a vida esteja nos dando vertigem, porque ela está rodopiando, existe uma mão bondosa e providentíssima que cuida de nós. Vejam o que diz o Evangelho. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Vejam, mas não é a exata contradição daquilo que Jesus acabou de dizer? Jesus não mandou a gente ter medo? Jesus não disse assim,
temei aquele que pode vos destruir a alma e o corpo, jogando no inferno. Como é que ele diz agora que não é para ter medo? Vejam, é porque Jesus está querendo ensinar que não existe só o meu amor por Deus. Existe o amor de Deus por mim. Aqui, então, vem uma outra realidade, né, fundamental e maravilhosa. Deixa eu ver se você entendeu a lógica da coisa. Primeira parte do Evangelho desse domingo. Você precisa pôr ordem no seu amor. A quem que você ama mais? Você ama mais o mundo e aquilo que é mundano, essa vida, ou você ama mais Deus e a vida eterna? Ponha uma ordem nesses amores. O que é que você prefere? Porque um dia vai ter uma encruzilhada e o seu amor vai ter que decidir. Então Jesus está dizendo, tenha medo de perder o amor correto, o amor mais alto, mais elevado. E não tenha medo de perder aquilo que está em segundo lugar, em segundo plano. E é, claro, bom e bonito, mas diante da vida eterna é descartável. Então, a primeira parte do Evangelho fala do meu amor, que o meu amor, ser humano, preciso pôr em ordem os meus amores. Mas a segunda parte do Evangelho fala de um outro amor. Fala do amor de Deus por nós. E essa é a parte mais importante. Ele está cuidando de mim. Ele me ama. E, portanto, Deus que cuida dos pequenos detalhes da criação, né? Dos pardais, dos fios de cabelo de nossa cabeça. Deus está me dizendo, vós valeis mais do que muitos pardais. Mas você vai dizer assim, mas Padre Paulo, eu sinto que eu não tenho esse valor. Eu sinto que eu sou miserável, que eu sou um grande pecador. Eu não vejo razão pela qual Deus queira me amar. Mas acontece o seguinte, você não precisa sentir, você só precisa saber e aceitar. Você é precioso porque você custou o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. Que Deus ame você não é uma teoria. A cruz de Cristo mostra o valor. Você pode não enxergar, mas por que Deus? Por que que quando éramos inimigos de Deus, Deus morre na cruz para nos salvar? Por que que nós, a humanidade miserável, somos salvos por Deus? Meus queridos, Deus está correto e nós errados. Se Ele nos ama, é porque nós somos amáveis. Creia nisto. Agora seja fiel a este amor. Então Jesus diz, não tenhais medo, porque o amor de Deus por vós é garantido. Agora tenhais medo, porque o vosso amor por Deus não está garantido. Esse é o Evangelho. É o Evangelho do amor. Um Evangelho que fala de tantos medos e temores, mas na verdade é o Evangelho do amor. É a hierarquia do amor. Não tenhais medo, porque o Pai providentíssimo, amorosíssimo, que enviou o seu Filho para nos salvar, já nos mostrou os seus cuidados. Deus cuida de nós, quer o nosso bem, está garantido. Não ponhais em dúvida o amor de Deus para convosco. Este amor está garantido, não tenhais medo. Agora, o que não está garantido é o amor dos seres humanos por Deus. E aí, veja, aí nós vamos ter uma história tremenda das liberdades humanas, onde as liberdades humanas trairão a Deus e serão fiéis a Ele. Deus
vem em auxílio daqueles que nele confiam e que querem seguir seus mandamentos, para nos dar a graça e a força de estarmos de pé diante dos tribunais dos seres humanos. Não tenhais medo. Tende medo de perder a amizade com Deus. Ele está do nosso lado. O Evangelho se conclui nos lembrando que o grande tribunal mesmo, diante do qual nós ficaremos de pé, não são essas sinagogas, estes reis e esses tribunais diante do qual nós seremos levados, como se falava na parte anterior do capítulo. O grande tribunal mesmo, diante do qual nós um dia teremos que ficar de pé, é o tribunal de Deus. E a nossa consolação no tribunal de Deus é que Deus não será somente nosso juiz, será nosso advogado. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, diz Jesus, diante do tribunal dos homens, também eu me declararei a favor dele diante do meu Pai que está nos céus, no tribunal do céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, ou seja, nesses tribunais passageiros aqui da terra, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus, ou seja, no tribunal dos céus. Eis aí o que realmente está em jogo, meus queridos. O que realmente está em jogo é que nós um dia estaremos de pé diante do tribunal de Deus. Quando soar a trombeta e os mortos ressuscitarem e formos levados diante da presença de Deus para o juízo, então nós iremos nos perguntar: quem irei chamar como advogado? Então se levantará nosso advogado, Jesus Cristo. E ele dirá: Pai, é verdade. Este homem, esta mulher, é miserável. Cometeu pecados pelos quais pediu perdão. Mas eu agora me ergo como advogado diante de todos para dizer: quem esteve de pé no tribunal dos homens para defender a mim, eu o defendo no momento final. Eis aí a beleza. Jesus é ao mesmo tempo nosso juiz e ao mesmo tempo também nosso paráclito e advogado. Então, meus irmãos, grande alegria. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Existe o amor de Deus por nós e o nosso amor por Deus. Não tenhais medo, porque o amor de Deus por nós é garantido. Tenhais, sim, medo, porque o nosso amor por Deus não está garantido e precisamos, sim, ter medo de perdê-lo. Precisamos compreender. Cristo nihil preponere. Nós não podemos nada antepor ao amor de Cristo. Precisamos amá-lo em primeiríssimo lugar. Em primeiro lugar, amar Jesus. Tenhamos medo de não ser fiéis ao amor que é fiel a nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.